comecei a meditar e vi que não podia assim continuar, vivendo sem a luz. Então, correndo, fui em busca de Jesus. De Jesus. E logo que encontrei, eu fui falando: eis-me aqui, Senhor. Corpo, alma, coração, pra te servir. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Hoje eu me sinto tão feliz que não sei como explicar. Só sei que Ele está sempre ao meu lado e nunca vai me abandonar. Nos momentos difíceis da vida, Ele é meu abrigo. Por isso eu não me canso de dizer: fica comigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo.
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alcançará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Meu bom dia, com muita alegria, com muita paz no coração, a cada irmão, a cada irmã. Deus abençoe ricamente no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, o seu trabalho e tudo que você fizer, né? Tudo seja a bênção de Deus, porque tudo é a providência divina de Deus para nós, né? O meu bom dia com muita alegria, com aquela gloriosa, santa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim possamos prosseguir amando, servindo a Deus de todo o nosso coração, né? De toda a nossa alma. E Deus é o nosso abençoador. Se estamos de pé, é porque Ele tem nos abençoado, não é verdade? Então precisamos de Deus para a nossa vida.
Muito bem, vamos à leitura da palavra de Deus, né? Deixa eu cumprimentar os irmãos outra vez antes da palavra, né? Bom dia, irmão Paulo César, Deus abençoe. Irmã Lourdes Machado, bom dia, Deus abençoe. Irmã Maria Perpétua, bom dia, né? Deus abençoe. Irmã Leila Reis, bom dia, Deus abençoe. Irmã Eliana Ferreira, bom dia, Deus abençoe. Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe. Irmã Eliana Ferreira, irmão Alcides Nunes, irmã Divina, bom dia, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Deus abençoe a cada um ricamente, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Com aquela doce e gloriosa paz, sempre, a paz de nosso Senhor Jesus. A paz que o mundo não dá, mas só Ele dá. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com Ele em nossos corações, tendo paz, tendo força, graça, sabedoria para lidar com as situações e assim vencer o mundo, vencer a Satanás, vencer a carne e estarmos posicionados com Deus. Deus te abençoe. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus nesta manhã. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Vamos ler esta manhã. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai Perdoe, me perdi aqui, meus irmãos, só um minutinho. Ó, que coisa, Hoje tá difícil a coisa, Muito bem, deixa eu voltar aqui. Meu Deus. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a fé, a virtude, a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Porque, se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Fé igualmente preciosa. Muito bem, Sabendo que a Bíblia declara que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E sem fé
é impossível agradar a Deus e que também a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e nas quais se esperam. Então a fé, ela é primeiramente na nossa vida o ponto de partida, né? Ela é o fundamento, porque é a fé que nos estabelece no amor de Deus. Paulo disse, né, que 3 permanecem: a fé, a virtude, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior é o amor. Mas então, estes 3 elementos caminham juntos. Que 3 elementos? A fé, a esperança e o amor. Então temos esta figura representativa no Evangelho, sendo Jesus Cristo, o amor, né? Deus, o amor divino. Então ele carregava consigo 3 grandes elementos. Quando ele ia para o monte orar, sempre estava com ele no particular Pedro, Tiago e João. Esses 3 apóstolos, o apóstolo Pedro, conhecido, o apóstolo da fé, Tiago, conhecido como a esperança, e João, o amor. Então esses 3 elementos não podem caminhar separados, sempre juntos. Então, olhando para o apóstolo Pedro, o apóstolo da fé, estabelecido pela fé, sempre posicionando ao lado do Senhor Jesus com as atitudes de fé. Então ele foi estabelecido o primeiro pastor da igreja, o qual a sua fé em Jesus Cristo era perfeita, ainda que ele era um homem, né? Como homem, todos nós temos as nossas deficiências, nossas fraquezas. Pedro era até mesmo iletrado, né? Não sabia ler, não sabia escrever. Mas, no entanto, era o homem cheio de fé. Então é isso que a palavra de Deus nos declara. A fé esclarece, a fé não tem dúvida, a fé simplesmente crê. Não importa argumentos contrários, ensinamentos contrários, a sua fé declara a você a realidade de Deus. Então, olhando dentro desse contexto, né, das Escrituras, Pedro, homem chamado por Deus, o encontro que ele teve com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu te farei pescador de homens. Então você vê que ali estava um chamado. Depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Então veja a ordenança de apacentar. E então no dia de Pentecostes, com certeza, Pedro foi levantado. O primeiro a gritar com a multidão, né, a dizer com a multidão, expondo então ali o discurso, mostrando a morte, a crucificação, aquele grande acontecimento. E então estabelecido como homem, como pastor, o homem letrado, isso deveria colocar por terra, né, que não é os estudos que vão nos colocar diante de Deus,
não é ser mestrado em teologia, ser um grande teólogo, mas sim o esclarecimento que há no coração do homem pelo Espírito Santo. Então sabemos pela palavra de Deus que Pedro era iletrado, os outros apóstolos não eram, e Deus tomou justamente o sem letra. Então não podemos generalizar a palavra de Deus. Deus toma a quem Ele quer, Ele chama a quem Ele quer, Ele usa o que Ele quiser, né? Ele é Deus, mas Ele escolheu usar o homem e falar por meio do homem. Então este homem, Pedro, cheio de fé, que pôde crer nas declarações do Senhor Jesus, sendo seu apóstolo, né? Primeiro sendo seu discípulo, seu aprendiz, aprendeu com o Senhor Jesus e depois então, inspirado pelo Espírito Santo, colocando a igreja de Deus em funcionamento, Deus trabalhando através de seus apóstolos, trazendo ali os primeiros cristãos. E então, tendo esta fé no Senhor Jesus, na sua palavra, estabelecendo a igreja, então temos esta escrita do apóstolo Pedro, né? Como que ele escreveu, se ele era indouto? Satanás faz pergunta, né? Traz dúvidas à mente. Agora, isso é caso de Deus, não é verdade? O escrito de Pedro ficou como palavra de Deus para nós. Havia bastante, né, pessoas ali no meio que sabiam escrever. Até mesmo, né, o apóstolo João, o apóstolo do amor, foi o escritor do Senhor Jesus, do livro de Apocalipse. Então Deus tem os seus meios, Deus tem o seu conjunto, Ele tem a sua igreja, né? Então a igreja de Deus, ela é unida em favor dela mesma, né? Então ela tem aquela união, aquele amor, aquela fé, aquela esperança, trabalhando dentro do coração humano, e que esta venha a ser a mesma fé, igualmente preciosa, alcançando os nossos corações, nos tornando um só povo de Deus, um só filhos, né? Filhos e filhas de Deus, formando uma única igreja, porque a igreja do Senhor, ela não é dividida. Ela não tem um grupinho aqui, outro grupinho lá. Ela não tem um companheirismo A, B, C, né? Companheirismo norte, sul, leste, oeste, central. Não, ela está sempre centralizada no Senhor Jesus. O companheirismo com a palavra. Então sempre, né, nós vemos ali o cristianismo em perfeita união, um só corpo, uma só funcionalidade, né? A função do Espírito Santo agindo através daqueles homens, aquela igreja sendo modelo em amor, exemplo em virtudes, em vida, em entrega e fé no Senhor Jesus. E no livro do Atos dos Apóstolos nos declaram que eles tinham o mesmo intento, eram de um só coração, eram unânimes nas orações, no partir do pão. Então eles eram vivificados, cheios do Espírito Santo. Então, como nós temos o nosso corpo, o corpo é muitos membros. Você olha para você, olha os seus membros, olha para as suas mãos, veja, 2 mãos, 10 dedos, e você pode mexê-los ao mesmo tempo. Você pode mexer individualmente um ou outro, o qual você quiser. Há uma ordenança, há um espírito de ordem dentro de você, está na sua mente, é o seu cérebro, que comanda, né? Se você disser braço levanta, quando ele levantar já foi ordenado ali pelo espírito da vida, né? Pelo computador, o cérebro.
Então o cérebro comandando, e assim, esse espírito de vida que comanda todo o corpo. Se o espírito sai do corpo, todo o corpo morre, né? Morre a cabeça, morre o coração, morre a corrente sanguínea. Então precisamos, esse espírito que vivifica o nosso corpo, movimenta todo o nosso corpo. Então você olhando para o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, ela é movimentada pelo mesmo espírito. Então ela não vai fazer coisas opostas, né? Uma a outra. Se somos corpo, o corpo ele vai trabalhar em uma mesma função. Então, trabalhando nessa função de reino do céu, da unidade preciosa igualmente de fé, nisso consiste o grande trabalho de Deus através dos seus ministérios. Esse ministério, né, que são os dons ministeriais, dado por Deus através de Efésios 4:11, que tem que ter sua funcionalidade em perfeita harmonia, em perfeito amor com a palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que gera a vida na igreja. Disse o profeta de Deus que a pregação, o ensinamento do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja. Então o Espírito Santo ele não pode ser contrário em um pregador e outro. É nisto que nós vemos uma grande confusão que há no mundo. Não pode haver duas noivas. O Senhor Jesus ele tem uma noiva, ou seja, ele tem uma igreja. E esta é a chamada pelo seu decreto. Esta é a formada desde antes da fundação do mundo, eleita, predestinada. Então aqui na terra ela não está separada, dividida hoje em companheirismo A, B, C, D, né? Como falamos ali, a igreja primitiva é a igreja modelo, e nós vemos que houve uma separação. Aquela que separou era a falsa igreja, que levantou com espírito falso, querendo tornar-se grande, uma grande igreja, conquistar leigos. Oh, que Deus estabeleça em nosso coração a sua palavra, que possamos sentir aquele chamado verdadeiro de Deus em nossos corações, atraídos por Deus, porque o Senhor Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então a verdadeira igreja de Deus, ela é formada por Deus. Você lê Atos capítulo 1, lá no final do capítulo, as palavras do Espírito Santo através de Pedro é que Deus acrescentava à igreja aqueles que havia de ser salvos. Então, sentir o chamado de Deus, ouvir a voz de Deus, alcançando esta fé preciosa na palavra de Deus. Como eu disse ontem, aquela fé do tamanho do grão de mostarda. O tamanho não é o problema, é porque a semente ela é incontaminável. Ela não aceita ludibriação, ela não aceita mistura. Esta é a comparação perfeita do Senhor Jesus. Uma fé do tamanho do grão de mostarda, porque se você tiver uma fé daquela, não há nada que se mistura nela. Não há credos, não há dogmas, não há interpretações, conjecturas, pensamentos humanos que seja colocado sobre aquela semente. Então,
adquirir fé genuína da palavra de Deus, no conteúdo da revelação das manifestações divinas. Esta manifestação desta fé preciosa em Cristo Jesus, como autor e consumador de nossa fé, nele está estabelecido toda a nossa vida cristã, pois nós nascemos dele como corpo noiva, como corpo igreja, a parte feminina do Senhor Jesus. Disse o apóstolo Paulo que nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Assim como Eva estava em Adão, Deus adormeceu Adão e tirou Eva. Assim Deus adormeceu Cristo no Calvário e ali então ele tirou a sua noiva. Então ela é do mesmo material dele, ela saiu dele. Então ela tem a fé dele. Esta fé igualmente preciosa, manifestada pelos apóstolos, escrita pelo apóstolo Pedro. E então em nossos dias atual que vivemos, onde aquela fé preciosa foi dispersada, foi interrompida, foi jogada a meio à lama denominacional, de interpretações e doutrinas humanas, mas Deus prometeu restaurar a fé original, estabelecer a sua palavra. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, disse o Senhor Jesus. Então nós vivemos nesse dia maravilhoso da restauração de todas as coisas, a qual o Senhor prometeu na voz do sétimo anjo, Apocalipse 10:7. A voz do sétimo anjo são 7 mensageiros, são 7 eras da igreja. Chegando a essa última era, Deus enviando o seu mensageiro, Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então há muitas informações, meus amados irmãos, muitos ensinamentos, da palavra de Deus para nos estabelecer verdadeiramente dentro da sã doutrina, a doutrina verdadeira do Evangelho, sem a manipulação humana, sem o pensamento humano, estabelecida por Deus. Ter a fé, a virtude divina, a virtude do Espírito Santo, as virtudes celestiais, nos vivificando. Claro que vamos prosseguir alguns estudos agora dentro desta carta de Pedro, mas hoje falando desta fé preciosa, alcançado na justiça de Deus, a justiça da sua palavra, da sua manifestação em Cristo Jesus, para justificar as nossas vidas, nos colocar de pé, posicionados verdadeiramente como filhos de Deus, estabelecidos por Deus. À medida que vamos avançando, crendo na palavra de Deus, dando toda a atenção, toda a diligência, todo o carinho, observação e a fé. Então assim Deus vai estabelecendo o seu reino em nossos corações. Assim vai dissipando as trevas, difundindo a luz, aumentando, sendo anunciada, aumentando, e assim vai dissipando, cortando, aniquilando o poder das trevas, porque a palavra de Deus, ela dá entendimento aos simples, Diz o salmista no seu Salmo 19. Então a palavra de Deus é o que esclarece o nosso coração, é o que nos posiciona em verdadeira fé. E esta fé é igualmente preciosa, disse o apóstolo Pedro.
esta fé estabelecida no Pentecoste, a fé para o perdão dos pecados, a fé do batismo em nome do Senhor Jesus, para que o perdão tenha efeito em nossas vidas e assim nos torne novas criaturas, vivificadas, cheio da presença de Deus, sabendo que já estamos na última hora. Por que não dizer no último momento, último segundo? Neste mundo pervertido, cheio de maldade, incredulidade, não há esperança no homem, não há esperança humana. Há de lamentar-se ver os homens esperando nos homens uma grande melhora no mundo. Desejamos que isso aconteça, claro que sim. Não queremos o pior para ninguém, queremos o melhor. Mas o melhor é alcançar esta fé preciosa, não é verdade? O mundo passa e a sua concupiscência, escreveu o apóstolo João. O mundo passa e a sua concupiscência, os seus desejos. Mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Isso quer dizer eternamente. Mas os que fazem a vontade de Deus. O nosso reino não é daqui. O nosso reino é aquele reino cheio das virtudes celestiais, onde há gozo abundante, a vida é eterna, o pecado não existe, a maldade não existe. Ali tudo é belo, tudo é maravilhoso, ali tudo é presença de Deus. Este é o nosso reino, não é? E assim esta fé igualmente preciosa se estabeleça em nossos corações, e assim vivificados pelo poder e virtude do Espírito Santo, alcançando esta glória que está tão perto, está tão próxima, e o Senhor está próximo a transportar a sua igreja para este grande dia. Mas precisamos estar estabelecidos nesta fé preciosa da palavra de Deus, da virtude divina que nos preenche com o grande Espírito Santo, tornando estas coisas possíveis, né? Ao nosso coração. E assim Deus abençoe a sua vida, a sua dedicação, a sua entrega ao Senhor, crendo neste reino maravilhoso, tendo esta fé preciosa da palavra de Deus. Deus te abençoe, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, rendemos-te graças por mais esta hora, este momento que o Senhor tem nos abençoado com a sua palavra. Estabeleça o nosso coração em verdadeira fé na sua palavra, Pai. Aquela fé como o grão de mostarda pequenina, que não aceita misturas de pensamentos e dogmas. É uma fé estabelecida do seu Espírito para o nosso coração, estabelecendo a nossa vida com verdadeira firmeza, verdadeira certeza da sua palavra, da sua promessa, do que o Senhor testifica para nós é verdadeiro. E isso é o que estabelece o nosso coração. Abençoe o teu povo, a tua igreja, teus filhos, os que clamam por ti por verdadeira fé, verdadeiro amor ao Senhor, à sua palavra. Abençoa-nos, Pai Santo, fortaleça cada coração, cada vida.
Se alguma enfermidade, algum incômodo, o Senhor repreende. Cure, pois tu és o curador, nós te rogamos a tua vida. Que a tua paz, a tua alegria esteja em cada coração. No coração ferido, no coração triste, no coração amargurado. Repreenda todo o mal, Pai, que a tua paz, o teu amor esteja em cada coração. Fortaleça a tua igreja. Vivifica-nos com teu Espírito. Rogamos-te estas bênçãos para tua honra e glória, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe, no nome santo e precioso do Senhor, né? Tivemos aquela falha lá do princípio, né? Não abriu o volume do microfone, então os irmãos ouviram os hinos e não ouviram a minha voz. E depois aí fomos ajudados aí, né? Alguém nos alertou, a irmã Leila e as demais irmãos colocaram o alerta aí. Muito obrigado. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Então amanhã cedo, se Deus quiser, às 6h30, nossa live matinal. Muito obrigado por sua atenção, sua companhia, a sua dedicação. Deus te abençoe. Até amanhã, meus irmãos, se Deus quiser. Bom dia no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo sendo Deus, eu pude suportar as provas que eu passei e o quanto eu já chorei, e nem é bom lembrar. Se eu não cresce em Deus, se eu não tivesse Deus, eu não quero nem pensar. Onde estaria eu, se não fosse a mão de Deus para me segurar? Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus, é que o crente vai. E só orando a Deus e confiando em Deus, é que o crente não cai. Se o mundo me enganar, se tudo me faltar, eu ainda creio em Deus. Nos sofrimentos meus, eu tenho a mão de Deus para mim